Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Samara Guerra de Amorim. Sou aluna do Bacharelado de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou explicar agora a API que fiz para o projeto da Unidade 2 da disciplina de Banco de Dados para a Web. Bom, essa aqui é a nossa API, aqui é a documentação do Swagger. Nós hospedamos a API em uma máquina da Amazon, em uma instância EC2, Elastic Container, da AWS, que é a Amazon Web Services. Aqui é possível, por essa documentação do Swagger, ver todas as rotas que fizemos. Aqui podemos ver de endereços, autenticação, login, cadastro, compra e produto. Eu vou explicar a parte de login, cadastro e autenticação, JWT, e vou explicar também como fizemos para colocar a API aqui na AWS. Inicialmente, a AWS, a Amazon Web Services, é um serviço que a Amazon fornece. Nós estamos utilizando esse gratuito com uma máquina micro. Escolhemos uma máquina Ubuntu. E para demonstrar para vocês, vou conectar aqui. Vou abrir aqui um terminal. Eles dão uma chave PEN. Então, eu já tenho salvo aqui a chave PEN na minha máquina. E vou conectar agora via SSH nesta máquina que está na Amazon. Só um minuto que está conectando via SSH. Pronto, conectado. Aqui eu já estou com acesso a essa máquina que está no Elastic Container da AWS. Se eu der aqui um ls, vou ver as pastas que tenho. Tem uma pasta Frumeter API, tem uma pasta install e tenho esse script SH, que eu também vou explicar o que ele é. Falando primeiramente do banco. O banco a gente colocou aqui na máquina em um Docker. Então, se eu der aqui um docker ps, sudo docker ps, a gente vai ter que ter um container rodando com um banco dentro. Bom, eu simplesmente vim aqui no site do Docker e dei esses comandos para instalar o Docker. Tem update, depois instalei esses pacotes aqui que ele pediu e instalei de fato o Docker. Em seguida, eu dei um comando para criar o banco e um container, já passando a senha e o login do meu Postgres para acessar esse banco, né? E coloquei na porta 5432, liberei aqui a porta 5432 da máquina, e quando eu aponto para o IP dessa máquina, a Amazon nos fornece um IP fixo, IP público, que o dessa máquina é esse aqui, 18.188.26.156. Quando eu aponto para esse IP com a porta 5432, eu consigo acessar o banco. Ele está aqui rodando nesse container. Mostrando aqui é o Debeaver, uma ferramenta que eu posso conectar em bancos de dados. Eu tenho aqui, aponto para o meu IP da máquina da Amazon, na porta 5432, o nome do banco que eu criei quando eu criei o container do Docker, passo o usuário e senha. E eu consigo conectar nesse banco que está dentro do container do Docker. Aqui eu consigo já ver as tabelas que eu tenho, mas isso veremos melhor mais para frente. Bom, falando agora da parte de colocar a API de fato aqui na máquina. Para colocar a API, a gente usou o GitHub mesmo. No GitHub, a gente tem uma organização chamada Frumeter e a gente criou um workflow, esse aqui, AWS, que ele faz deploy diretamente para essa máquina, conectando via SSH. Nossa API foi uma API Java, que a gente usou Spring Boot, JPA, etc., Hibernate, para fazer a utilização do banco de dados, gerar tabelas e tudo mais. E por ser uma aplicação Java, é necessário gerar o arquivo .jar. Nesse caso, a gente tem aqui as etapas, nesse workflow aqui do GitHub. Primeiramente, o que acontece? Aqui a gente aqui é só o nome, né? Deploy para Amazon EC2.
E sempre que houver um push para a branch main, ou seja, sempre que a gente der um commit na branch main, essa rotina aqui vai ser acionada. Aqui a gente tem os jobs. Aqui ele chama a imagem Ubuntu Lasted. Aqui tem as etapas. Ele muda para o repositório, faz o JDK, que é a versão do Java. A gente está usando o Java 11 aqui para fazer o update lá na máquina. Aqui ele faz o sketch do Maven. O Maven é responsável pelas dependências. É como se fosse o Yarn, o NPM dos projetos JavaScript e TypeScript. Aqui a gente chama os runners, passando o .xml, que é o nosso arquivo onde a gente coloca todas as dependências. Aqui ele faz o build do projeto, faz o package. Todo projeto Java tem que ser feito o build. E após esse build é gerado um artefato, que é esse arquivo aqui, .jar. Quando a gente executa esse .jar, já é a nossa aplicação sendo executada. Por fim, a gente tem a parte do deploy, que é a parte mais importante. Na parte do deploy, também usando aqui um Ubuntu Lasted, que é uma máquina Ubuntu para subir lá para nossa máquina, também Ubuntu na AWS. A gente chamou aqui uma etapa de checkout de code, estamos enviando o código. E para a pasta target. Essa parte aqui, a parte mais importante, nós salvamos as credenciais no secret aqui do próprio GitHub. Dentro dos secrets, nós salvamos nosso usuário lá da máquina e salvamos nosso host. Tanto o host como o usuário. O host e o usuário, tudo a gente pega aqui pela Amazon, eles fornecem tudo. E via comando SSH, a gente envia nosso código para lá, nosso arquivo .jar, né, na verdade. Para fazer o stop, o start e o restart, e também ver o status da nossa API, eu criei um arquivo chamado frumetapi.service. O que ele faz? Esse arquivo, ele é responsável por, usando o systemctl, ele iniciar nossa API Java com Spring, parar ou restartar. E aqui a gente tem um arquivo .sh, esse arquivo aqui, que é responsável por iniciar esse .jar que é gerado. Bom, aqui o que é feito? Via SSH a gente faz o stop, chama o serviço e faz o stop. Em seguida, a gente acessa a pasta target. Dentro da pasta target, a gente dá todas as permissões para esse arquivo aqui, coloca esse arquivo dentro da pasta target e, por fim, a gente dá um restart, bem simples. Esse aqui é o workflow para subir nosso código. Após feito um commit na main, o novo código, o artefato .jar é gerado e já enviado para a máquina da Amazon. Vou mostrar agora o arquivo .service que eu criei. O arquivo está dentro desse diretório aqui, etc systemd/system. Se eu der aqui um ls, nós veremos todos os arquivos que tem na máquina. E o arquivo é esse aqui. Vamos ver como ele é. Bom, o arquivo é esse aqui. Nesse arquivo, o que a gente faz? A gente passa o usuário da máquina, o diretório que o projeto está na home/ubuntu, e a gente passa o diretório onde está o script que executa o arquivo, que no caso é aquele script que eu falei, que é o .sh. Esse script vai executar o arquivo. E aqui são algumas outras configurações. Vendo agora o script, a única coisa que o script faz é dar um sudo e acessar esse arquivo aqui. O arquivo eu coloquei dentro da pasta frumeta e dentro da pasta target. Apenas isso. E, por exemplo, se eu der aqui um sudo, esse mesmo comando aqui, sudo systemctl stop, nossa API vai parar. E se eu acessar aqui o Swagger, ele vai estar fora do ar, porque eu parei nossa API, certo? Se eu der agora um start, nossa API vai iniciar
E eu posso ver também o status dela. Aqui ela está iniciando, nossa aplicação com Spring está iniciando. Se eu der um reload aqui, provavelmente ela já startou, ainda não. Pronto, já restartou a API e temos o Swagger de volta. Bom, essa foi a rotina de trazer o nosso API aqui para a máquina da AWS. Inicialmente é um mundo enorme, né, a AWS, mas a gente estudou um pouco e conseguiu colocar aqui. Com esse serviço é possível criar as rotinas de stop, restart e start para a API e criar o script também, né? A gente criou o script também, responsável por rodar aquele arquivo .jar, o artefato gerado que a gente gera a partir do código que está no GitHub e envia para cá. Vamos agora para a API de fato. Aqui está a nossa API. Esse aqui é o modelo de uma API Java com Spring. Aqui a gente tem pasta de configuração, a pasta de segurança, que eu usei aqui o JWT. Temos aqui os controllers, que são onde vai ficar os endpoints. O model, que são todos os modelos que se tornarão endpoints, com exceção dessa pasta, onde temos os DTO, Data Transfer Object, que são responsáveis por se conectar com e enviar, né? Na verdade, não se conectar. São os modelos responsáveis por ser o retorno das APIs ou o recebimento, né? A entrada dos endpoints. Aqui são todas as classes que temos no projeto e eu vou entrar a fundo somente na parte de login cadastro com o JWT. Antes de mostrar isso aqui, temos aqui os repositories, que são as partes responsáveis por conectar as entidades com o banco, onde a gente pode fazer consulta de fato. Por exemplo, aqui o usuário Find by E-mail, usando aqui o JPA, Spring, com Find by E-mail, a gente consegue encontrar um usuário pelo e-mail recebido. Bem simples. E temos aqui uma parte de service, por exemplo, aqui na parte de autenticação, onde a gente tem login, registro, mudança de senha. E aqui nossa aplicação de fato. Um adendo, a gente criou o projeto, o starter mesmo, do Spring. Usando aqui o Spring Initializer, a gente criou o projeto. Selecionamos a versão 2.63, com o Maven, responsável pelas bibliotecas, usando o Java, e a gente gerou o arquivo zip e simplesmente abrimos no IntelliJ, que é a nossa IDE que a gente está usando para mexer no código. Vou mostrar aqui as classes. Por fim, só mostrando aqui os resources, que são os arquivos que a gente guarda as informações e propriedades. Aqui no Application Properties, a gente define o profile que está ativo, que é o perfil ativo. Aqui a gente está atualmente o de produção, né? Quando a gente sopra o GitHub, lá é o perfil de produção que vai estar ativo. Aqui são coisas Aqui são coisas de JPA e do Spring MVC, configurações. Aqui a parte a gente definiu para 8050 e aqui referente a JWT, nosso secret e nosso tempo de expiração da senha, que são 24 horas. Aqui a gente tem dois arquivos, o de dev e o de prod. Nesse arquivo de dev a gente usa um banco local mesmo. No meu caso eu estava usando um aqui mesmo, no meu Postgres. Criei um banco local. Aqui meu username e senha e aqui com relação a Hibernate e propriedades para quando eu criar uma entidade aqui, um modelo, ele já criar a tabela no banco de dados, né, a entidade. E aqui o de produção, a senha, eu coloquei tracinhos aqui para não mostrar a senha. E aqui é o banco que a gente aponta. Como esse código está lá na Amazon, nessa máquina aqui, nessa EC2, a gente colocou simplesmente localhost, porque o banco está dentro do Docker, está localhost nessa porta aqui, e o nome do banco, como eu expliquei anteriormente. De arquivo de configurações é isso. Vou mostrar agora
a parte de login e cadastro de usuários. Bom, na tabela de usuário, a gente criou aqui, né, o modelo, a classe, com ID, e-mail, senha, nome, CPF e data de nascimento. Passando essas propriedades aqui, tudo do Java, usando também o Lombok para anotações, para ter get e set. A partir do momento que a gente roda esse código, a tabela usuária é criada. Do mesmo jeito com produto, compra produto, quantidade, compra. Aqui a gente tem as relações, many to one, one to many, passando o mapeamento, a tabela de endereço. Essa parte aqui do ID, ele já faz a sequence, ou seja, o ID já inicia em 1 e vai incrementando também. A gente não precisou mexer nada, aqui a API já ajuda bastante a gente, o Spring Boot, com a parte do Hibernate também. E aqui nós temos os controllers, eu vou focar nesse aqui, de autenticação. E aqui temos o JWT, de autenticação, de autorização e útil. Essa parte de JWT aqui é basicamente utilizando o Spring Security. Então, é uma coisa bem, como é que eu posso falar? É bem um passo a passo a se seguir mesmo, mas eu vou explicar também. Mostrando agora a parte de logins e login e cadastro. Aqui no Swagger, a gente consegue ver as rotas. Eu vou registrar aqui um usuário, preciso passar a data de nascimento. Vou passar aqui. O CPF eu não vou passar, não é obrigatório. Vou passar o e-mail. Vou passar aqui beltrano@gmail.com. Certo? Vou passar aqui o nome Beltrano da Silva. E vou passar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Já existe um usuário com esse e-mail. Nossa API já alertou. Vou usar também, então, Cicrano da Silva. Acredito que Cicrano ainda não existe. Pronto, nosso usuário foi cadastrado e a gente recebeu os dados dele como retorno no cadastro. Vamos tentar fazer agora login. Nós usamos cicrano@gmail.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login feito com sucesso. No login a gente recebe os detalhes desse usuário, seu ID, nome, e-mail, as suas autoridades, o seu username. O username é o login, né? Que a gente usou o e-mail e algumas credenciais que ele tem, algumas autoridades. Mas isso aqui a gente não usou. A gente usou mesmo só os básicos de nome, e-mail, senha. E a gente retorna também um token, que é justamente com relação à parte de JWT. Com esse token, basta enviarmos em todos os cabeçalhos, basta enviarmos na requisição, no cabeçalho de todas as requisições que a gente for fazer, esse token e a gente vai ter resposta. Por exemplo, se eu tentar acessar aqui a listagem de produtos, tenho aqui a listagem de produtos, que é uma rota pública. Mas se eu tentar, por exemplo, acessar endereços. Endereços é uma rota privada, eu não consigo acessar. Foi negado. Então, essa API aqui, essa documentação aqui do Swagger, ela facilita bastante, porque aqui na parte de autorização, basta a gente colocar better, é o padrão das APIs, colocamos better, e o token, que tivemos como retorno login. Authorize e pronto. Agora, para todas as rotas que a gente acessar, o Swagger vai colocar esse better token no header da requisição e nossa API vai retornar ok. Se o token for válido, né, claro. Pronto, aqui já temos o retorno de um usuário, que Josi fez hoje. Hoje ou outro dia, mas ela fez. Ela adicionou aqui na API, no banco. Vamos ver, então, como que funciona essa parte de cadastro e login, né? Que conseguimos fazer agora.
Um adendo, a API ela está aberta, é possível acessar, basta colocar esse IP aqui e a porta Swagger UI HTML e vocês terão acesso a essa documentação da nossa API. Vamos lá. Começar aqui pelo controller. No controller, a gente tem uma função para login, uma para registro e uma para mudança de senha. A mudança de senha eu ainda vou testar. A parte do login, vou começar com a parte do cadastro, que é mais simples. Aqui na parte do cadastro, a gente chamou a rota register. Só explicando aqui a gente marcou um @sl4j, que é para log, retorno de log, por exemplo, aqui esse log erro que a gente retorna. Aqui hash controller, que é para dizer que é um controlador, onde a gente vai expor nossas rotas, nossos requests para serem acessadas. E aqui a gente chamou um service e colocou ele no construtor. Esse service, que é aquele que eu mostrei agora há pouco, ele é o que vai ficar responsável pela lógica de fato de login, registro, que é cadastro, né, e mudança de senha. Então, vamos lá. Aqui na parte de registro, a gente chama o Authentication Service.register. Nesse registro, o que acontece? A gente recebe um DTO com as credenciais. Esse DTO com as credenciais é e-mail, nome, data de nascimento, CPF e senha, que é justamente esses dados que eu recebi aqui, ó, quando eu fiz o cadastro, certo? O que eu faço aqui, antes de registrar, é ver se já existe um usuário com esse e-mail. Eu chamo o Find by Email, que é essa rota que eu criei aqui no meu repository. Aqui eu faço uma extensão para o JPA, que é o que eu falei anteriormente. O JPA ele já tem as funções implementadas, por exemplo, Find All, que é para retornar todos daquela tabela, né? Find by ID já é tudo implementado pelo próprio JPA, que a gente pode ver, ó, Find All by ID, Save, Delete, são todos já do próprio JPA. Essa aqui eu criei na mão, Find by Email. Então, eu chamo aqui Find by Email, um optional de usuário, e vejo se ele está presente. Se ele já estiver presente, eu vou retornar um erro informando que já existe um usuário com este e-mail, né? Que foi a mensagem que recebemos agora há pouco, quando tentamos cadastrar o e-mail fulaninho@gmail.com, porque já existia. Se não, eu vou usar aqui o meu password encoder, usando o encode. É uma biblioteca também do Spring, do Spring Security, para fazer o encode da senha que eu recebi do usuário, para que a gente não salve no banco a própria senha, e sim a gente salve uma senha criptografada. Quando eu fiz o cadastro aqui, essa foi a senha salva no banco. O que eu retornei foi o usuário que eu salvei no banco. Se a gente acessar aqui o banco, a tabela usuário, deixa eu dar um refresh. Yes. Aqui, nosso Cicrano foi salvo. A senha que Cicrano tem é esta. Essas outras aqui foram apenas testes que Josi estava fazendo, que é minha colega do grupo. Mas nosso usuário que salvamos agora há pouco foi esse. E a senha salva no banco foi criptografada. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, porém está criptografada usando o password encoder. Em seguida, a gente cria um novo objeto do tipo usuário, que é aquela classe que eu mostrei anteriormente. A gente, usando o builder aqui, que é para construir um objeto, né? A gente seta o e-mail dele para o e-mail que recebemos nas credenciais de TO. Setamos o password, que é a senha, para a senha criptografada, o nome para o nome que a gente recebe, getName, e a data de aniversário para o getBirthday. Por fim, a gente salva aqui, a gente finaliza aqui o build do usuário. E a gente retorna o usuário salvo no banco, né? A gente faz um save do novo usuário. Chamamos aqui novo usuário. Bom, essa foi a parte de cadastro, bem simples. Partindo agora para a parte de login. Na verdade, eu vou mostrar antes a parte de mudança de senha, que também é mais tranquila de fazer.
Aqui a gente tem a rota /password/change, chamada de change password. A gente chama o nosso service.changePassword. Para change password, a gente recebe credenciais de reset password, ou seja, de resetar a senha, mudança de senha. A gente recebe o e-mail do usuário que quer mudar a senha, sua senha e sua confirmação de senha. Para caso que ele não digite errado, então a gente compara a confirmação e a senha para ver se ambas estão corretas. E enviamos aqui para o nosso service. Aqui no service, ó, podemos ver, todos são not null, para que não venha nenhum nulo, senão vai dar erro. A gente recebe a senha, a confirmação de senha e o e-mail. O que a gente vai fazer é comparar se a senha .equals, ou seja, se elas forem iguais, essa senha for igual à confirmação password, então a gente vai fazer nossa lógica de alterar a senha do usuário. Se não, nós vamos retornar false, né? Porque nossa change password é um boolean, true ou false, true. Se der certo, alterar a senha, false, se não der certo. E aqui a gente vai retornar um info, dizendo que as senhas são divergentes, não foi possível alterar a senha. Aqui vai ser só um log mesmo, mas para o usuário a gente vai retornar um false e provavelmente o front-end, o que estiver consumindo essa API, vai informar, né? Vamos só fazer aqui a parte de alterar a senha. Change password. Vou passar aqui o e-mail. Cadê o e-mail de Cicrano? Antes eu vou só fazer logout aqui do nosso Swagger. Aqui, vou passar a senha 1, 2, 3, 4, 5. Antes eram 2, 4, 5, 6, né? São 2, 4, 5. Executando true, ou seja, a nossa senha foi alterada com sucesso. Agora vamos tentar fazer login. Aqui tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver o que dá. Não foi possível, credenciais inválidas, ou seja, senha ou e-mail errado. Vamos passar aqui então 1, 2, 3, 4, 5. E tivemos sucesso. Aqui tivemos nosso token retornado. Opa, deixa eu só pegar aqui. Pronto, essa foi a parte de mudança de senha. Vou explicar agora a parte de login, que é utilizando o JWT, que é a parte que foi a que deu um pouco mais de trabalho, mas é como eu falei, tem um passo a passo e é tudo a partir do Spring Security. Aqui no nosso controller de login, o que a gente faz é chamar a rota de login do nosso service, passando o e-mail e a senha, apenas. E a gente vai retornar um response entity, né, com status, HTTP OK, e a resposta do login. Caso dê errado aqui no nosso catch, aqui é um try, né, caso dê errado aqui no nosso catch, a gente vai ter um próprio catch para Bad Credentials Exception. Isso aqui já é do Spring Security, ó. Vocês podem ver aqui do Spring Security. O Spring Security já faz tudo isso por baixo dos panos. Se o erro foi esse, a gente já retorna que não foi possível fazer login. Se não foi algum outro erro, a gente retorna que foi só erro a fazer login. Mas como é feita essa parte do login? A parte do login a gente faz a partir do User Password Authentication Token, ou seja, a gente vai tentar gerar um token a partir do e-mail senha recebido. O próprio Spring Security já vai fazer a verificação do e-mail recebido com a senha recebida. E nosso JWT vai gerar um token para isso. Vamos ver aqui como foi feita a parte do JWT. Nós temos aqui uma classe chamada JWT útil. Esse JWT útil ele tem 4 funções. Uma para gerar o token, usando esse JWTS, que é o JSON Web Token, né? A classe JSON Web Token, a biblioteca, perdão, que a gente está usando para gerar esse token e manter o usuário logado. O que a gente faz aqui é basicamente configurar as nossas URLs, nossas requisições, para as que forem privadas, elas só poderem ser acessadas se o usuário nos fornecer um token válido no header da requisição. Então, algumas rotas, por exemplo, como a de produto, o que eu mostrei, são públicas. E onde a gente define isso é aqui no no Security Config. Nesse Security Config, a gente tem aqui só um state, uma lista de strings para algumas rotas que a gente quer deixar livre.
Aqui a gente chamou nosso JWT útil, nossa user details. Aqui também são algumas configurações para o Spring. E onde de fato a gente faz a autorização das rotas é aqui. As únicas rotas que nós permitimos foi /produto, aqui /produto /get, que é para pegar o produto pelo ID. Então, colocando aqui o asterisco, é geral. Então, qualquer valor que venha após esse /get vai ser permitido. E produto /filter, que é quando a gente filtra por categoria. Então, o resto é autenticado. Qualquer outra é autenticada. Aqui a gente criou os bins também, para dizer que iríamos usar o password encoder, que é o que a gente usa para senha, como eu mostrei anteriormente, para salvar a senha criptografada no banco. Aqui o Swagger Config, só mostrando como que a gente fez para colocar a API aqui no Swagger, que é só a documentação, como que a gente fez. Mas aqui também é só um passo a passo. A gente usou esse docket aqui, criando um bin. E no header a gente coloca o authorization com o better que a gente recebe aqui do token, né? Ele simplesmente coloca o que a gente inserir aqui nesse valor, ele vai colocar dentro do header. Somente isso. E ele exibe assim bonitinho, porque é do próprio Swagger já. A gente colocou aqui Frumeter, colocou o nosso site e tudo mais. E aqui só na versão, que é uma loja de frutas, enfim. E aqui a gente falou sobre o JWT. Bom, voltando aqui para a nossa classe de JWT. Essa foi a primeira classe criada, que é o JWT útil. Nela será gerado o token, como eu falei, usando esse JWTS. Nele, a gente coloca o subject, que é basicamente o login do usuário, o username, que no nosso caso é o e-mail. A gente bota a data de expiração. A data de expiração vai ser uma nova data, ou seja, a hora atual. Por exemplo, são 19h41 mais a expiração. A expiração é esse valor aqui, que esse valor aqui são 24 horas. E a gente usa aqui algum algoritmo para criptografar esse token, né? Que é a partir desse security key, que é aquele que eu mostrei para vocês. Com esse @value aqui, a gente consegue acessar os arquivos de propriedades. Aqui no arquivo de Application Properties, a gente tem aqui 24 horas, a gente salvou aqui. Ou seja, é uma espécie de variável global que a gente consegue acessar de qualquer lugar do código. E aqui nosso secret key. Essa é a parte de gerar o token. A parte de validar o token, ele vê a parte de claims. Isso aqui também é tudo do Spring Security, para validar a questão das permissões do usuário e tudo mais. Verificar se o usuário recebido é o usuário que tem a senha no banco. A data de expiração. E aqui ele vê se tanto o usuário como a expiração, como o agora é antes da data de expiração, para ele poder retornar true. Se ele cair aqui, que é todas as condições de retornar possível para o token ser válido, então nós teremos true, ou seja, o token é válido, a rota pode ser acessada. Senão, retornaremos falso, porque ou o token já foi expirado, ou o usuário não tem, o token não está passando o token correto. Aqui é para pegar o username, a gente simplesmente pega o subject, que é o que nós definimos bem aqui, que é o login, né, do usuário. E aqui o get claims. Esse get claims é feito um parser para a key, a partir da nossa secret key, pegando o body. É também questão de permissão, tudo relacionado ao Spring Security. Agora, a nossa parte de Authentication, na parte de Authentication a gente tem aqui algumas funções. Todas essas são implementadas daquele User Password Authentication Filter que eu falei anteriormente, certo? E nessas funções aqui, tudo também relacionado ao Spring Security, que é como eu falei, tem todo o passo a passo e o manual para ser feito. A gente vai fazer a autenticação e a autorização com o JWT. Aqui na parte de autenticação, a gente vai receber um request e um response, certo? E a partir das credenciais de login que a gente recebe, que é que eu mostrei anteriormente, a gente vai gerar, usando o Object Mapper, né? Para gerar um novo objeto, transformar isso aqui que a gente recebeu
usando o request do input stream nesse tipo de objeto que a gente espera, que é esse credentials login DTO. E a gente vai retornar uma autenticação, Authentication Manager. Esse Authentication Manager também é do Spring Security, ó, como eu falei. E esse próprio Authentication Manager vai ser responsável por verificar as credenciais desse usuário. O Spring aqui ajuda bastante nessa questão. E aqui, quando for sucesso de autenticação, aí nós iremos adicionar no header o Authentication com o bearer e o token. Essa foi a parte de autenticação, né? Mostrando a parte de autorização. A gente tem aqui o header de authorization, a gente implementa o nosso JWT e o nosso service. Esse service, ele foi criado, deixa eu mostrar aqui, ele é uma implementação desse user detail service, que também é do Spring Security. Repito falando que é um manual a seguir, o Spring Security ajuda bastante, basta a gente implementar os métodos. Bom, aqui a gente tem somente uma função que é pelo e-mail, retornar o nome do usuário, né? Retornar o usuário, na verdade. A gente vai retornar esse usuário a partir do e-mail. Somente para isso. Continuando aqui na parte de autorização, né? Aqui na parte de autorização temos somente duas funções. Essa do filter internal, que o que a gente vai ver é ver se o nosso header, a gente vai receber aqui o request e o response, né? E também esse chain aqui, que é para fazer o filter na requisição. A gente vai ver se dentro da requisição, nos headers, tem o nosso token, tem o bearer. E se o token é válido, né? Então, a gente faz aqui a Authentication Token e vê se é nulo, e a gente faz o Get Context. Isso aqui também é do Spring Security, que é para setar a autenticação, ver se foi autenticado ou não, né? Então, se começar com bearer, a gente já vai verificar se o token é válido ou não e retornar aqui, usando esse chain, fazer o filter do request e do response. E por fim aqui é para Get Authentication, a gente simplesmente faz o validate do token, que a gente chama aqui em cima, né, para validar o token, como eu falei. JWT útil, validate token, que é a função que eu mostrei agora há pouco, ele tem que cair aqui, passar por todas as condições, cair aqui para ser true, para o token ser válido, senão vai ser false. E a gente pega o nome e os detalhes desse usuário. Aqui a gente chama aquela função que eu mostrei do service, mostrando aqui a implementação dela. A gente vai no repositório, acessar o banco, né? E pegar o usuário pelo e-mail. E a gente retorna esse objeto aqui, que é do Spring Security. Do Spring Security Authentication. Aqui são credenciais. Essa parte de credenciais, como a gente não mexeu, não usou, a gente passou nulo e um array vazio. Retornando somente os detalhes do usuário. Se o token não for válido, né, a gente vai retornar nulo e a rota vai ser negada. Essa foi a parte de JWT. Mostrando aqui agora os objetos que a gente usa para retornar. Esse aqui é o User Details Data, é a implementação do User Details do Spring Security. A gente simplesmente criou a data, aqui são anotações para get, set e partes do construtor. E o builder, caso a gente queira criar um objeto novo com builder. Nesse credenciais, a gente vai ter justamente os dados do usuário para retornar na rota. Então, a gente tem ID, nome, e-mail, senha. E aqui tem todas as implementações do Spring Security, porque a gente está implementando desse User Details do Spring Security, né? Aqui, Spring Security. E a gente tem aqui um DTO com Answer Login, ou seja, que é a resposta do login, que é o que a gente vai retornar para o usuário assim que ele fizer login. A gente vai retornar esse User Details Data, que é essa classe aqui que eu acabei de mostrar, e vai retornar o token dele. Esse Answer Login é chamado no nosso service. No nosso service ele é chamado na rota de login. Então, na hora de fazer o login, após ser feito o Authenticate, isso aqui já é tudo do Spring Security. Após ser feito o Authenticate, a gente seta a autenticação usando o getContext também do Spring Security e retorna esse getPrincipal aqui, da autenticação, já é o nosso usuário de fato,
no caso não nosso usuário, né? Os detalhes do usuário, que é esse user details. E a gente gera o token e retorna um new objeto anti-login, passando o usuário data com o JWT token. O próprio Spring Security já vai fazer essa autenticação para a gente precisou fazer somente as configurações do JWT. E mostrando por fim nosso controller de login, né? Só para finalizar. Aqui, cadê? Aqui, nosso controller de login. Esse é o retorno após o usuário fazer login. Com sucesso, a gente retorna aquele objeto anti-login que eu falei, um status ok, e temos as opções de catch para depender do resultado das credenciais do usuário, se são corretas ou não. Bom, é isto. Acredito que deu para eu falar bastante coisa nesse tempo. Esse aqui é nossa API. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente. Algum bug também que tiver. E é isso. Esse aqui é o Swagger. Acredito que eu falei já. Vai ser 2 da... Acredito que eu falei tudo. E muito obrigada.